Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Dom Tomé, na semana passada, 20 famílias invadiram a área do antigo IPA, aqui em Rio Preto. É uma área que a prefeitura fala que pertence ao Estado, o Estado fala que pertence à prefeitura, enquanto isso, eles continuam lá. Mas isso evidencia que o problema da questão agrária continua bastante forte no país ainda, né, Dom Tomé? É verdade. O Brasil, desde a sua origem, isto é, dizendo melhor, desde o período da colonização pelos portugueses, nunca teve de modo sistemático e ao mesmo tempo eficiente uma política agrária que pudesse responder às necessidades do passado e também agora do presente. Se a gente olha para a história, nós verificamos que as terras, na origem, eram distribuídas de uma forma muito desigual e com critérios, vamos dizer assim, não muito adequados. E isso foi criando, ao longo dos séculos, uma questão agrária complexa e difícil no Brasil. Alguns governos do passado e também recentes tentaram desenvolver uma política agrária. Em alguns momentos tivemos até um ministério da reforma agrária, outras vezes uma secretaria. Mas o que a gente percebe é que em diversas regiões do Brasil continuam questões agrárias não resolvidas e vários grupos que fazem ocupação, seja de espaços públicos ou outras vezes de espaços privados, usando isso como uma forma de agilizar o governo em tomar as providências para, vamos dizer, uma reforma agrária que não seja somente de doar uma gleba de terra, mas de dar condições que aquela família sobreviva naquele espaço e tenha uma atividade rentável para si e para o sustento dos seus. Mas também é bem verdade que nas últimas décadas, alguns grupos usam estas ocupações também com outros interesses, também políticos, também partidários, também ideológicos. E por isso vão surgindo também muitos críticos em relação à política agrária realizada pelos últimos governos, porque se deixavam pressionar por alguns grupos ideologizados. Eu compreendo, olhando o Brasil e também aqui no Noroeste, porque no Noroeste nós temos diversos grupos que estão nessa mesma situação de ocupação de espaços públicos ou privados. Eu estive contando nesses 2 últimos dias, ao menos uns 7 ou 8 próximos aqui à região de São José do Rio Preto, nas cidades vizinhas. Então, a existência de tantos grupos ao longo do Brasil inteiro mostra que a questão agrária não está resolvida, que é ainda um problema insolúvel que os governantes precisam estar atentos. Então, à luz deste fato, deste grupo de 20 famílias que estão no IPA, nos mostra que nós não temos só uma questão local, nós temos uma questão nacional e que o governo precisa, com mais empenho, dedicar-se a essa questão. E não só dar a terra, mas também ajudar a criar estruturas para que eles possam tornar esta terra rentável. E depois, por outro lado, ver a questão da ideologização desses grupos. Eles não pertencem a uma só corrente. São grupos com orientações ideológicas, filosóficas, diferentes uns dos outros. Então precisa também analisar bem para não ficar refém de uma ou outra ideologia que às vezes tem outros interesses que não seja somente ter a terra e ter o uso da terra para o seu sustento. Dom Tomé, a gente tem a Comissão, a Pastoral da Terra, né, já há 40 anos aqui no Brasil.
alguns integrantes são muito próximos a grupos como o MST. Isso o senhor acha perigoso? A Pastoral da Terra, ela existe já há bastante tempo no Brasil. Hoje ela está um pouco desarticulada. Ela perdeu muito da representatividade que ela teve no Brasil. Sim, esses grupos da Pastoral da Terra, dependendo da região em que se encontra no Brasil, estiveram próximos de partidos políticos, estiveram próximos de algumas ideologias, e muitos deles receberam até ajuda da igreja, ajuda internacional. Hoje não é fácil fazer um julgamento, porque a pluralidade dos grupos são tantos que os influxos ideológicos, no bom sentido, são diversos, que não dá para julgar todos do mesmo modo. Cada caso é um caso. Eu tenho procurado, na região aqui, acompanhar um pouco de longe, sobretudo através de um padre que nos auxilia. Mas até mesmo para nós, muitas vezes não é claro. É preciso ter uma prudência nessa análise. A Diocese de Lins, que é a nossa diocese vizinha, tem sim um acompanhamento jamais definido, jamais concreto. Tem um padre que há muitos anos já acompanha esses grupos. Então eu diria assim que é preciso cuidado na análise, porque não são todos iguais, são grupos diferentes entre si, também na Pastoral da Terra. Tá certo então, doutor Tomé. Obrigado aí pelas informações, um forte abraço e até amanhã. Um abraço, nos encontramos amanhã neste mesmo horário.